Olá, pessoal, queridos, uma alegria ter vocês aqui. Nós vamos seguir uma dinâmica que a gente já seguiu da outra vez. Eu vou fazer uma apresentação rápida, aí depois já passamos a palavra para a professora Fernanda do Vale Jimenez, professor Marcos Claro da Silva, aí eles continuam. Os temas, a gente trabalhou sempre os dois pilares, né? Então, nós pegamos da primeira vez e vimos a questão lá da propriedade, não tem nada mais assim relevante realmente para o sistema como um todo, que é a ideia da propriedade. E hoje nós vamos dar uma olhadinha exatamente na questão da escritura pública. A escritura pública que, tecnicamente, existe desde do ano 500, pelo menos. Na verdade, a ideia da escritura pública que a gente faz, primeira coisa, o epicentro para nós, o sistema normativo nosso, é exatamente o Código Civil, e a ideia central está na parte geral de propósito, Vocês podem reparar que a escritura pública ela já vem arrolada lá de propósito no Código Civil. O Código realmente ele de maneira bastante difusa começa com a atividade do Registro Civil das Pessoas Naturais, artigo 9 e 10. Então, na verdade, você precisa pincelar no Código Civil tanto a atividade notarial quanto a atividade registral, sendo que a atividade do RI ela é mais concentrada. Eles criaram um capítulo próprio, lá do 1845 a 1847, mas quando você vai para o RCPN, para o RCPJ, RTD não tem, Tem assim, resquícios muito tênues e tal. Quando você vai estudar lá, por exemplo, a questão da compra e venda mobiliária, realmente aí menciona a questão do registro no TD e tal, mas uma questão muito tênue, vamos dizer assim. Mas eu encontro de maneira muito mais assertiva o RCPJ no 45, eu encontro o RCPN no artigo 9 e 10, e eu encontro a atividade do tabelião muito fragmentada, O tabelião de notas nunca teve uma disciplina jurídica própria no Brasil, nunca. Nunca teve uma organização normativa, nunca, em momento nenhum da história, A primeira lei que realmente tenta organizar a atividade do tabelião é a 8935, em novembro de 1994, lá. E antes disso, realmente, era uma atividade totalmente difusa. Daí a grande dificuldade, A nossa leizinha de 85 também ela é muito precária com o decreto regulamentador de 86. Então, a atividade do tabelião ela sempre manteve um caráter difuso, mas isso é histórico, Ela teve, durante um período da história, que foi realmente a questão da Baixa Idade Média, um tratamento um pouquinho mais concentrado, mas desde o período da Idade Moderna, o Código Napoleônico faz menção, o Código Alemão de 1896 também faz menção e tal, mas você vai encontrar a atividade, e é realmente o dispositivo mais importante do Código Civil, que seria exatamente a questão lá do artigo 215, e lá já te ajuda, porque te dá o conceito e te dá a natureza jurídica, Que é outra discussão que podia ter, que, na verdade, o nosso código ele não é um código conceptualístico, propriamente dito, que é uma das escolas de interpretação, o código não é, mas ele apresenta elementos conceituais sempre importantes, E o 215 do Código Civil, que é realmente a nossa base ontológica da escritura pública, realmente fala com toda clareza, Você vai lá e ele fala para você, A escritura lavrada em notas de tabelião é documento dotado de fé pública. Então, já de cara, na verdade, estabelece para você a natureza jurídica. Então, você vai dizer que a natureza jurídica é de prova do negócio jurídico, portanto, fundamentalmente uma prova material, e depois o CPC estende para ser uma prova processual também, quando vai falar especificamente da ata notarial, e é exatamente na figura do inciso 2 do 212, é um documento. E é um documento público. E fixa, na verdade, o 215, a teoria fundamental do que é a atividade notarial. Então, você vai encontrar no 215 a teoria personalista e você vai encontrar no 215 a teoria instrumentalista. Daí ser tão importante. Então, na leitura do caput do 215, já encontra o que é a atividade notarial como um todo.
quando fala escritura lavrada em notas do tabelião, pronto, teoria instrumentalista, ou seja, se eu, tabelião de notas, investido pelo Supremo, pelo 236, investido pelo Corregedor Geral da Justiça, tendo assumido atividade, escrever num papel qualquer e tal, um ato, isso é uma escritura? Não. Isso é um ato notarial? Não, é inexistente, porque eu tenho que escrever em notas do tabelião. Então, eu adoto a teoria instrumentalista ali. Eu tenho que instrumentar, na verdade, deixa muito claro exatamente o 215, lavrada em notas. Então, o 215 ele é instrumentalista, notas. E já soma logo em seguida que, para ser um ato notarial, que a gente vai chamar de ato protocolar, também, lá fala, escritura lavrada em notas de quem? De tabelião. Então, eu tenho a segunda teoria personalista, ou seja, tem que ser tabelião. E o elemento central, que é o elemento ontologicamente central, que fala, na verdade, talvez aquele que melhor trabalhou esse instituto no Brasil historicamente, que foi o João Mendes de Almeida Júnior, né? Quando ele fala do livro dele, Órgãos da Fé Pública, e ele realmente era um brilhante, né? Não é à toa que o nome do prédio nosso é prédio aqui do lado, né? Onde eu trabalho há 15 anos, que é o Fórum João Mendes, né? Não é à toa, né? Que deu o nome dele para isso. E a primeira sala que eu estudei na São Francisco, que é a sala número 1, que fica no primeiro andar também, no primeiro semestre do curso, que é a sala professor João Mendes de Almeida Júnior, né? E, na verdade, ele coloca, né? Qual é o elemento central? Fé. O que é fé? Quer dizer, fé é exatamente a lisura e a confiabilidade, que é a teoria da confiança legítima, né? Que é a confiança que eu tenho não só na autenticidade, mas na veracidade do ato que foi praticado. Então, é muito importante isso aqui. Então, com o 215, você já resolve todos os seus problemas. Você resolve o conceito, que é exatamente o conceito de escritura, que é exatamente o instrumento público por excelência, e que tem o principal efeito, que também está no 215, capte qual é o principal efeito? Você vai dizer, o principal efeito da escritura. Então, você tem o conceito, você tem a natureza jurídica, que é documento, que é meio de prova. Então, está a natureza jurídica. Você não precisa ir para lugar nenhum, você não precisa inventar nada, você não precisa ler doutrina nenhuma. Você ficou num artigo de lei só. A teoria, para dizer que, na verdade, o ato que a gente chama de protocolar do tabelião é, na verdade, praticado por delegatário e mais no livro de notas, que é chamado de ato protocolar, e que, se faltar qualquer elemento, eu não tenho um ato protocolar, e aí a gente vai poder fazer agora o recorte histórico daqui a pouco, que a gente não fez ainda. Então, eu preciso, na verdade, da soma dessas duas teorias, e a fé e o principal efeito. Qual é o principal efeito da escritura pública? Prova plena. Então, você vai dizer, na verdade, o maior efeito que tem a escritura pública está na própria 215, ele faz prova plena. O que é uma prova plena? Prova plena não é aquela prova indestrutível. Prova plena não é aquela que eu não possa fazer prova em contrário. Eu posso fazer prova em contrário da prova plena, mas aquela prova plena é aquela que se autobasta, é aquela que basta de per si, é aquela que eu não preciso de nenhum outro meio complementar de prova, coisa que eu não tenho no instrumento particular. Em nenhum momento o instrumento particular faz prova plena, muito pelo contrário, nosso CPC ele vai dizer, na verdade, que toda escritura pública que houver, na verdade, alguma espécie de defeito sanável, se converte em instrumento particular. Ele adota um princípio de conversão substancial. Então, você põe prova plena, mais o princípio da conversão substancial. Ou seja, qualquer vício que eu tenha nessa escritura que não seja insanável, que seja sanável, converte automaticamente com a natureza de instrumento particular. E o instrumento particular tem uma característica muito importante. Eu nem posso me empolgar muito, porque eu já passei até do tempo. A característica... Daqui a pouco eu falo 50 minutos sobre isso. Não, é igual o cara que 500 anos. Nossa, quase data do nascimento do doutor. É isso. Eu tô quase nascendo. Tiago falou isso. Puxa vida. Eu daqui a pouco estou cantando aquela musiquinha. Eu nasci há 10 mil anos. O Márcio dá risada lá. Mas é mais ou menos isso, Márcio. Puxa vida, nem dei risada, meu.
E aí o que você vai ter vai ser exatamente isso, né? Então você tem essa conformação, que é exatamente a conformação histórica. Porque, veja, quando você vai dar um elemento histórico, e isso houve falha, até no tratado não foi assim muito bem, quando você vai dar o recorte histórico, que você vai falar, bom, quando que passou a existir a escritura? Passou a existir quando eu tivesse uma pessoa investida e tivesse um livro de notas. Então, o escriba romano, ele era tabelião? Não. Ele podia lavrar a escritura pública? Não, não podia. A escritura pública, como a gente conhece, na verdade, é impossível que eu tenha no direito romano, não tenho. Eu tenho realmente um traço histórico, e aí a gente coloca exatamente isso, a gente coloca um pouquinho Justiniano, e realmente Justiniano, no digesto, ele vai falar para nós que ele transforma as duas formas, tanto a Mancipatio quanto a Iuris Cessio, em corporalis traditio. E essa corporalis traditio realmente é uma escritura, mas não é a nossa escritura propriamente dita. Ela é uma primeira referência histórica, vai? Não é a nossa escritura mesmo. Você vai colocar um traço aqui e vai lá, como a gente fala para a Idade Média, que é exatamente a reformulação da obra de Justiniano, que aconteceu na Baixa Idade Média. Quando eles reformulam a obra de Justiniano, porque, na verdade, e aí o Dipp tem toda a razão do mundo, né, que é o período mais formal do sistema, em que eles fazem o que a gente chama de renascimento científico-cultural, e eu tenho exatamente a figura da Escola de Bolonha. E antes da Escola de Bolonha não existe escritura pública, porque eu não tenho nem o personalista e nem o instrumentalista. Esse é o problema. Eu preciso do recorte histórico exatamente com os pressupostos fundamentais. Eu preciso de um tabelião dotado de fé, e eu só vou ter isso na Baixa Idade Média, e um instrumento chamado protocolo, que é exatamente as primeiras folhas do livro, que depois eram costurados. E eu não tenho isso antes da Escola de Bolonha. Então, você vai colocar exatamente isso, que esse instrumento é de 1255. Então, tecnicamente, só em 1255, depois de Cristo, no Domini, depois de Cristo, é que eu tenho a figura da escritura pública de verdade. Todo o resto é bobajada. Ah, porque Moisés, quando escreveu, era uma escritura. Só um tonto fala um negócio desse. Porque não tem recorte histórico. Então, quando você lê que o cara quer fazer brincadeira com uma coisa que é séria, né? E vai tentar voltar, o egípcio, os sumérios, os acadianos. Eu tenho instrumentos, mas não é escritura pública. Porque eu não tenho nem o personalista, nem o instrumentalista. Eu preciso ter a soma dos dois. E realmente isso só aconteceu em 1255, em que eu dou, na verdade, a forma pública de um trabalho de 1228, também depois de Cristo, que foi exatamente o trabalho de Ranieri de Perugia, que vai escrever um livro, que é exatamente esse livro chamado de Summa, que é mais importante, né? Summa, né? Que é a Summa Artis Notari. Que aí nasce realmente. Aí nasceu a escritura pública. Então, o nosso marco é exatamente esse. Depois melhorou lá, tudo bem. E a Escola de Bolonha foi muito importante, por quê? Porque só compunha, na verdade, essa Summa Artis Notari, realmente, e eles faziam uma divisão de cursos que seriam realmente bem assim filosóficos, e a atividade notarial compunha essa máxima e tal, essa agregação. Então, você tem realmente, a partir daí, a ideia da escritura pública. Ela realmente foi se estabelecendo, que é a mesma coisa que a gente já falou. Você não pode falar que Pero Vaz de Caminha lavrou uma escritura no Brasil. Até põe errado também no livro nosso lá. Por quê? Você vai dizer, porque ele, na verdade, muito embora ele lavrou num instrumento que era equiparado a instrumento público, ele não era investido para ser tabelião de notas no Brasil. Ele ia ser tabelião em Calicut. Ele, na verdade, era amigo do rei, escreveu uma carta para o rei. Isso não é uma escritura pública. Ele não tinha investidura nenhuma. Ele não tinha um termo de investidura dado por um governador geral ou dado por um dono de capitania hereditária e nem pelo próprio Pedro Álvares Cabral. Ele veio emprestado. Ele ia para outro lugar, passou por aqui, a hora que a gente parou na ilha lá e tal, e depois em terra firme aqui, ele desceu e começou a descrever para o rei todas as maravilhas e tal. Isso não é escritura pública, não é ata notarial, não tem investidura para isso. E aí você tem as duas grandes teorias, né? Que daí você vai ter que definir.
se todo ato protocolar é escritura pública. Ou se eu tenho os atos protocolares, e aí eu teria escritura pública, o testamento, tanto a lavratura quanto a aprovação, a ata notarial, e eu teria as procurações públicas, e a escritura seria só uma espécie de ato protocolar, ou conforme que é o Código Civil, que a escritura pública, seja ela, de um jeito ou de outro, o preceito fundamental, e aí você tem as escrituras especificamente, os testamentos, a ata, e aí você teria, na verdade, a escritura pública como coincidência de ato protocolar. Muito embora com as peculiaridades de cada um dos atos. Então, as duas teorias podem ser aceitas. Você pode dizer, não, escritura é só uma espécie de ato protocolar. Ou você pode dizer, na verdade, que a escritura é o ato protocolar e ela se subdivide. Depois eu quero até ouvir dos professores o que eles pensam melhor sobre isso, porque realmente tem as duas teses e tal. E dentro, na verdade, das várias classificações, para eu terminar, não vou ficar falando aqui que nem um louco e tal, que senão não dá. Outro dia até me compararam, foi pior, né? Nem me compararam com o Raul Seixas, nem me compararam com o Faustão, dizendo que eu estava falando demais. É mais chato ainda, né? Até porque eu acho ele super desagradável, às vezes. Mas aí fui comparado, chato, você está dando risada, né? Mas, putz, grilo, para de falar, você parece um Faustão. De forma alguma, a aula é excelente, professor. Mas estou terminando, 2 minutos. Então, aí o que acontece? Na minha opinião, na verdade, você sempre tem que verificar a figura da mutação jurídica. Ou seja, a escritura, ela gera mutação jurídica ou não? Então, eu tenho, na verdade, escritura com mutação jurídica, divórcio, é uma escritura com mutação jurídica, separação, tem mutação. Ou seja, eu não preciso do registro civil. Eu não preciso. O cara que divorciou lá, acabou. Depois eu até quero ouvir os professores também. E eu tenho escritura que não tem mutação jurídica, que são as translativas. Então, se eu lavrar uma escritura de compra e venda e for para casa, não sou nada, não mudou nada. Não houve mutação jurídica. Então, na minha opinião, vocês que estão estudando forte, pegue isso aqui, faça um quadro completo, dizer, eu quero pôr todas as escrituras que geram mutação jurídica. Divórcios, separações, tá? E vai colocando lá, inventários e tal. Aí você vai discutir se precisaria registrar ou não registrar. Tudo que eu preciso para mudar o registro ou qualquer outra situação, eu estou aqui. É o 1245 lá. Né? 1245, parágrafo 1º, é muito duro comigo. Ou seja, compra e venda, doação, troca e tal, o alienante continua a ser havido como dono do irmão. Ou seja, se você escriturar e for para casa, você não é nada. Agora, se eu divorciar no tabelionato e for para casa, eu já estou divorciado. Eu já estou. Por quê? Porque gerou mutação jurídica. A minha vida mudou. E o tabelião tem que ser uma das primeiras informações que ele fala. Querido, você tem certeza? Porque no momento que eu lavrar o ato notarial, acabou, hein? Não vou rasgar no livro. Se você se arrepender indo para casa, não vai mudar mais. Ou seja, eu não preciso do registro de imóveis, que é o caso do próprio compromisso, se ele vier fazer para o instrumento público. Que é a súmula 239, não precisa mais. Eu não preciso do registro. Já houve uma oneração sem registro. O compromisso é a raríssima situação em que eu crio um ônus real, sem registro. Hipoteca eu não consigo fazer isso. Servidão eu não consigo fazer isso. Usufruto eu não consigo fazer isso. Mas no compromisso de compra e venda eu consigo. Que é o que o advogado no instrumento particular tem que falar e o tabelião tem que falar. Querido, mesmo não pagando o sinal, se eu lavrar isso aqui no livro de notas e te dar o traslado, tá onerado o imóvel. Já aconteceu mutação, hein? Tanto que ele ganha o embargo de terceiro. Se você penhorar o imóvel do promitente vendedor e ele embargar, ele ganha. Ele vai dizer, o imóvel já é meu, ou seja, já houve mutação, já estou comprando. Não pode arrastar esse imóvel, juiz. E a gente julga procedente os embargos. Cansei de julgar isso. Então, eu queria terminar minha fala dizendo exatamente isso. Tenha sempre esse cuidado, na verdade, porque essa é uma das funções mais importantes na profilaxia notarial, de deixar isso muito amarrado nesse sentido.
E aí passo a palavra com carinho para vocês, os senhores. Aproveitando esse assunto, doutor Vitor, foi uma dúvida que surgiu aí dos alunos do grupo de elite, essa situação de a escritura, né, não vai transferir o bem, obviamente, mas qual foi a dúvida dos alunos? Eu mandei uma série de documentos para eles e, dentre eles, eu solicitei que eles lavrassem uma escritura vendendo um bem que só havia sido escriturada aquela venda sem ter sido registrada. E aí, por conta disso, que eu tive de nota devolutiva, e aí os alunos têm que tomar muito cuidado com isso. Porque nós temos aí, se não me engano, o item, se não me engano, é o item 60.1, que vai dizer uma coisa, é recomendável que seja, aí falando das normas de São Paulo, mas todas as normativas têm aí à sua disposição, é recomendável que seja registrado o título anterior. Entretanto, não é obrigatório, né? Recomendável é diferente. Então, os alunos têm que tomar cuidado com esse tipo de informação, porque às vezes a gente passa uma coisa para os alunos e eles levam aquilo de então a escritura não vale nada, então eu não posso lavrar aí uma outra escritura, porque eu estaria vendendo de quem não é dono. Então, vejam, a gente tem que colocar isso aí bem numa linha do tempo e apenas atribuir àquela parte, né, a responsabilidade de que ela sabe que ela está assumindo que ela tem que registrar a escritura anterior. E é uma coisa que acontece muito no dia a dia, né, do cartório. Acontece e acontece bastante. A pessoa, às vezes, só pensa em registrar na hora que ela quer vender. Antes disso, ela fica com aquela escritura na gaveta. E aí, muitas vezes, não dá nem registro, porque a lei era outra e não colocou um monte de elemento. Então, é sempre legal a gente fazer esse paralelo, né, da parte teórica com a prática e conseguir visualizar isso. E por isso que é legal, assim, o curso da segunda fase é um curso que, como eu tenho uma aluna que ela fala desconstruiu todos os conceitos que eu tinha. Mas é isso mesmo, a prática mostra aí bastante atuações, assim, que num primeiro momento o aluno que não tem essa atuação aí no extrajudicial fica muito em dúvida de fazer esse paralelo da teoria e da prática, né, professor Marcos Claro? Bom, eu gosto muito de escritura pública. Talvez o tema que eu mais gosto quando a gente vai estudar o direito notarial registral é a escritura pública. Sempre repito uma frase do Walter Seneviva no livro dele, Lei 8935, comentada, quando ele fala que o tabelião, ao lavrar a escritura pública, serve como ponte entre a vontade manifestada pela parte, pelo requerente daquele determinado negócio jurídico, e o que se pretende ser formalizado pela escritura pública. E é interessante como a prática pode resolver problemas de cunho teórico para que, nessa experiência, a gente consiga retratar e passar aos alunos como solucionar problemas e questões jurídicas que eventualmente surjam dos estudos da teoria com a nossa trajetória em termos práticos. Uma dúvida que eu gosto bastante a respeito da escritura pública, como disse, é o ato que eu mais gosto de estudar em termos práticos, inclusive aqui no cartório todos os dias eu reviso as escrituras que chegam, que os escreventes e os substitutos lavram, e também faço questão, pelo menos uma vez por semana, de me debruçar a respeito de alguma escritura pública que seja um pouco mais complicada. Mês passado mesmo tive uma trabalheira aqui danada, eu tive que, por assim dizer, rebolar para resolver uma situação de uma área rural, prevendo um futuro já referenciamento a respeito de uma extinção de condomínio, passava um rio no meio da fazenda, então eu tive que já planejar todo esse já referenciamento para formalizar a extinção de condomínio e a subsequente venda de parcela dessa área rural. Deu bastante trabalho, fiz questão de fazer pessoalmente. Mas uma dúvida de cunho teórico, que eu gosto muito de pensar a respeito do assunto, e tenho a minha posição, quando eu tenho que lavrar uma escritura pública declaratória, ou seja, não há a mutação jurídica mencionada pelo professor Vitor Kimpel, ou a ata notarial, quando eu tenho que lavrar um ou outro instrumento? Essa é uma dúvida que me surge muito na prática. Eu já me deparei com situações, diversas situações, na verdade, aqui em Itapeva. A pessoa compareceu na sede do cartório e falou, olha,
aconteceu um furto de gado, o pessoal está me acusando, eu estou com 2 testemunhas aqui falando que na hora do furto do gado eu não estava naquele local em que esses bois foram furtados e eu preciso lavrar isso, lançar no livro de notas. E aí vem a dúvida: faço a escritura pública declaratória ou a ata notarial a respeito das declarações que me foram declinadas. Eu prefiro, Marcos, fazer a escritura pública. Por quê? A diferença de emolumentos, eu acho que a Fernanda até deve lembrar, acho que R$10, R$12. Eu acho que a ata é um pouquinho mais cara. R$12, né? Nada de diferença de emolumentos. Por que eu prefiro a escritura pública? A partir do momento que a pessoa compareceu aqui na sede do serviço, me fala que quer dar um depoimento, já tive oportunidades também que a pessoa ia viajar para o exterior, uma questão de família, e ela queria deixar já documentado o futuro depoimento dela. Por que eu prefiro a escritura pública? Porque se vocês observarem da redação do artigo 215 do Código Civil, é um dever do tabelião, talvez um dos principais deveres, reconhecer a capacidade da pessoa que comparece ali para a lavratura da escritura pública. Então, como que eu lavraria uma ata notarial se eu não reconheço a capacidade da pessoa? Qual que é a capacidade daquela pessoa em depor, em ter condições de afirmar solenemente perante um tabelião um determinado fato jurídico? Por isso eu prefiro a escritura pública declaratória pessoalmente, porque eu reconheço a capacidade daquele depoente, que na verdade é um depoimento que o tabelião toma, é uma situação recorrente na prática, e a partir disso eu consigo dar mais credibilidade, mais segurança jurídica para que aquele documento público, a escritura, seja utilizada num eventual processo judicial. Como o professor Vitor também já havia adiantado, a discussão a respeito do que se entende por escritura pública ou escrituração pública. Eu acredito que a escritura pública serve a hipóteses determinadas. A gente, pelo menos na minha concepção, claro, respeitando quem possa divergir, obviamente, entendo que a gente tem que diferenciar escritura pública de escrituração pública. Eu posso escriturar publicamente uma procuração, ou posso fazer uma procuração no instrumento particular, quando o Código Civil, claro, assim permitir. A escritura pública, acredito que nós tenhamos que seguir a regra do artigo 215, principalmente como ponto diferenciador, o reconhecimento da capacidade e da identidade das partes, o que eu também faço na procuração pública e no testamento. No testamento, como o professor Vitor, ainda na aula da quarta-feira do feriado, falou, pleno discernimento tem que ser reconhecido pelo tabelião de notas, o que não acontece, por exemplo, nas atas notariais, que são escrituradas também de forma pública, constituindo instrumento de prova autônomo específico nos termos do CPC de 2015. Então, são assuntos intrincados, gosto muito, muito mesmo de estudar e diferenciar esses conceitos jurídicos, principalmente numa preparação visando até uma pergunta de prova oral. Quando você se dedica ao estudo de direito notarial e registral, você tem que estar preparado para perguntas que, no primeiro momento, pareçam simples, mas são muito complexas de responder. Por exemplo, eu já respondi em provas orais que eu fiz. O examinador me perguntou, o que é escritura pública? Você percebe que, para formar esse conceito, como o professor Vitor muito bem colocou no início da aula, e que aula, mais uma vez, é uma oportunidade, como ele vai concatenando os assuntos e formando o conceito, e em 10, 15 minutos traça aí todo o panorama do que você tem que compreender a respeito da escritura pública. E você tem que, a partir dos elementos legislativos disponíveis, traçar todas essas questões, o conceito, a natureza jurídica e a eficácia do que se compreende por escritura pública. Parece uma resposta simples. Se você declinar para o examinador, escritura pública é um documento lavrado pelo tabelião. É uma resposta absolutamente muito superficial para o nível de exigência que é colocado em uma prova oral. Então, perceber esses elementos, esses conceitos importantes, principalmente aos que se preparam aos concursos de outorga de delegações, é muito, muito importante mesmo. Escritura pública é um assunto que eu adoro. Às vezes, eu vejo os problemas da professora Fernanda, que ela elabora no grupo de elite. Eu começo a olhar e falo, rapaz, está difícil isso aqui para resolver. Né? A gente que é tabelião lida, olha e fala, é grupo de elite mesmo. Tem que tomar toda uma cautela com a especificidade do que o assunto, obviamente, requer. E
é um assunto que eu gosto muito, muito mesmo. Devolvo a palavra aí, professor Vitor. Esse problema aí, que ele vai virar desafio aí do grupo de elite. Aqui de Itapeva? Nós vamos pensar aí numa questão juntos para isso aí virar um desafio. Não, e dá para fazer, porque, na verdade, o que eu tive que trabalhar nessa escritura? Princípio da continuidade e princípio da especialidade objetiva e da especialidade subjetiva. Porque o imóvel estava em condomínio com 2 condôminos, né? Passava um rio nesse imóvel. O que acontece, né? Até adiantando para os alunos. Aqui em Itapeva é a maior área rural do estado de São Paulo. Pode pesquisar aí, potência em produção de sementes aqui em São Paulo. É uma região muito fria, inclusive hoje aqui está frio a beça. Então, é propícia para a produção de soja, de trigo, de milho. Quando a gente vai já referenciar um imóvel, lá nos termos do parágrafo 3º, 4º, parágrafo 6º, 13º também, se não me engano, do 176 da Lei 6.015, passa um rio nesse imóvel. O rio está lá na Constituição, propriedade do Estado ou propriedade da União Federal, a depender ali do alcance daquele rio. Ou seja, o imóvel, objetivamente considerado, não pode ter na matrícula o rio descrito, porque o rio não é de propriedade do particular, o rio é de propriedade da União ou do Estado. A Constituição assegura essa propriedade. Então, o que o registrador de imóveis faz? Ele divide esse imóvel em 2 matrículas. Então, o engenheiro, o agrimensor, passa ali a medida contornando o rio e depois faz outra medida contornando o rio e transforma-se em 2 matrículas. Quando você precisa lidar com essa situação, antes do já referenciamento, você já tem que prever isso. E colocar ali a parcela, por exemplo, no meu exemplo da escritura pública, incluindo a área que seria desmembrada em razão do rio que passava lá na fazenda e que dobrou o meu trabalho ali, tive que me desdobrar uma escritura pública que eu trabalhei bastante. Essas eu vou lembrando, já tive outras também que gosto muito, e trabalhar com a professora Fernanda para a gente formar uns problemas cabulosos para que vocês solucionem lá no grupo de elite. Aqui nos aguardem. Sim. O Pedro perguntou, mas aí eu vou passar para o professor Vitor, e aí a gente vai respondendo todas as perguntas que forem surgindo. Isso, Pedro está perfeito, né? Porque, veja, como natureza jurídica é locus, é o que a gente fala, nunca um instituto tem uma única natureza, né? A tendência dos institutos terem várias naturezas jurídicas diferentes, e você precisa ir fazendo... O professor Tércio, ele fala muito bem, né? Quando a gente vai estabelecer a natureza, nós fazemos uma correlação de institutos. A natureza ela é sempre complexa, porque você precisa correlacionar institutos e eles precisam estar exatamente no mesmo locus para terem a mesma natureza. Então, por exemplo, a gente fala lá do casamento, né? Casamento é contrato? Aí você diria, não, contrato não é. Primeiro, porque, na verdade, o contrato ele está lá no livro 1, que é o livro das obrigações, no título 5 e tal. E o casamento ele é um livro autônomo. Segundo, porque, muito embora haja uma convergência de vontade nos dois, um tem uma natureza de circulação de bens e riqueza e outro tem uma estabilização de uma relação. Então, exatamente a mesma coisa eles não são muito aproximados e tal. É difícil da natureza jurídica, muito difícil. Uma das atividades mais complicadas é estabelecer. Normalmente, a gente usa um critério para dar a natureza jurídica, que é exatamente o critério topográfico da norma, que é o melhor. Se a gente não tem outro elemento, está no dia da prova, pega lá o capítulo onde está e vai mais ou menos por ali, que dificilmente você vai errar completamente. Então, quando a gente fala qual é a natureza jurídica da escritura e tal, aí dependeria, porque, como eu falei, pode ter várias naturezas. Eu posso dizer que ela é um documento público? Posso. Posso dizer que ela tem natureza instrumental? Posso. Posso dizer que ela é meio de prova? Posso. Posso dizer que é meio de prova material e processo? Posso. Posso estabelecer, na verdade... então, na medida em que eu ficar nessa configuração, eu não vou errar. Eu posso dizer que ela é o ato protocolar por excelência? Posso também. Posso até falar que, na verdade, os elementos do 215 eles são voláteis em relação... Posso até falar isso, porque, muito embora tenha um preâmbulo, um meio e uma finalização,
eu posso adaptar para ato, que nem falava o professor Marcos Claro, ele já prefere adotar a teoria de que a escritura realmente ela é só uma espécie de um ato protocolar e que é tão dispar do ato, que na natureza da ata é um ato-fato, né? Na verdade, a natureza, eu não consigo delimitar exatamente os efeitos, então, né, seria um pouco diferente da escritura em si. Então, essas discussões é que são legais, do seu ponto de vista, que eu falo teórico, né, acadêmico de discussão. A outra pergunta lá é por que o instrumento particular, o juiz tem tanta dificuldade para reconhecer nos embargos de terceiro? Porque a gente sempre trabalha com a ideia da fraude, o camarada vai fazer o instrumento particular, mas, na verdade, não tem firma reconhecida, e aí para o juiz é muito complicado, né? Falar, que cômodo que vendeu, então, né? Ninguém falou nada. Então, realmente, tanto o instrumento público dá segurança para conferir procedência para os embargos, porque, veja, embargo de terceiro é uma figura que eu julgo todo dia esse troço, tem centenas aí, a gente olha com um certo preconceito mesmo. Então, você já olha o embargo de terceiro com o olhar de que o devedor está tentando se furtar de pagar um crédito. Já começa mal, entendeu? Então, ele que tem que mostrar que, na verdade, houve, sim, uma negociação anterior e ele não quis cumprir o 1245, nem o 1246 do Código Civil, ele já começa mal. Já não começa bem. Agora, se o instrumento é público, ou se tem reconhecimento de firma e você vê que tem seriedade naquilo, tudo bem. Aí alienou antecipadamente, você não vai gastar público um bem que tem alguém adquirindo, ou alguém já adquiriu, é óbvio. Mas, na verdade, ele não começa muito bem para nós, entendeu? Juiz. Então, para quem advoga até sabe disso, a dificuldade que tem de lutar para fazer um instrumento particular ser crível para o juiz. Até porque, realmente, ele não faz prova plena, né? Eu preciso de somatória, então vai ter que ter instrução processual. Isso que o advogado às vezes não entende. A gente marca audiência de instrução, marca audiência de instrução para quase tudo. Não apresentou testemunho, não. Vai perder. Se eu estou dizendo que tem que ter instrução, exatamente nesse caso, e você não quer rolar testemunho, você vai perder o caso. Quer dizer, também tem que ter um pouquinho de bom senso, né? Quem advoga e tal. Se o juiz está dizendo que precisa ir para instrução processual, é porque eu preciso de testemunho que diga, não, comprou sim, pagou, foi pago de tal maneira e tal. Senão, esses embargos... Então, é isso, professor Marcos. Isso aí. O Pedro perguntou aqui, professor Vitor, uma pergunta que eu achei interessante, se os notários podem corrigir ou alterar uma escritura que a parte trouxe para registrar. Na verdade, não pode, deve. Corrigir por duas formas, Pedro. Ata retificativa ex officio, há situações em que, por meio de uma ata notarial subsequente, eu posso corrigir erros da escritura, desde que esses erros não sejam substanciais, não pode abranger a manifestação de vontade, o preço e o objeto de pagamento. Então, a ata serve para erros ou inexatidões materiais que não prejudiquem preço, objeto e manifestação de vontade. Se prejudicar o preço, as pessoas falam ao tabelião retornando ao cartório. Não, aqui, na verdade, a gente queria vender por 300 mil, não por 200 mil esse imóvel. Aí você não consegue corrigir o ato por meio de ata. Você vai ter que fazer um instrumento que chama escritura pública de re-ratificação. Você retifica o valor e ratifica a manifestação de vontade das partes nesse ato subsequente. Outro exemplo, agora, quando o tabelião pode agir de ofício na ata notarial. Eu inverti o número do CPF da pessoa. Nesse caso, eu tendo o CPF da pessoa com a numeração correta, o tabelião lavra uma ata após a escritura pública, de ofício, só o tabelião assina e corrige esse erro material contido na escritura pública. Ele não pode, ele deve, na verdade, corrigir. Aqui em Itapeva, a gente tinha uma certa recorrência quando eu assumi a delegação com ata de retificação, enfim. E é um momento que o tabelião pelo menos no desempenho da atividade, fica preocupado. E aí eu estabeleci um sistema de dupla verificação antes de mandar o ato para o registro de imóveis, e a gente tem trabalhado com hipóteses menos recorrentes no dia a dia de retificação. Aqui no cartório, quase que eu fiz uma placa, porque assim, estamos há tantos dias sem lavrar uma ata de retificação, assim como acontece nas obras. Então, pode, é perfeitamente tranquilo a retificação do ato, que se dá de duas formas, retificação de ofício ou escritura de retificação e ratificação.
E, na sequência, ele perguntou se pode traçar um paralelo entre escritura e contrato ou negócio jurídico. A escritura é um instrumento, formaliza contratos e negócios jurídicos. Direito notarial e registral trabalha com forma, com formalização. A escritura pode instrumentar um negócio jurídico e um contrato, que, na verdade, é um negócio jurídico bilateral por excelência. Você pode traçar esse paralelo. A escritura instrumentaliza e formaliza o negócio jurídico, o contrato. E aí, uma pergunta para o professor Vitor, do Márcio, professor. Uma questão processual. Faz o princípio da conversão substancial, uma escritura lavrada fora do município do tabelião recebeu delegação. Exatamente. Que é uma prejudicial de não natureza absoluta. Exatamente. Até dependendo da situação jurídica, você manteria a natureza dela de escritura, nem faria conversão, e seria uma falta administrativa disciplinar. Aí tudo vai depender se o juiz se aplicar a teoria que eu defendi até na minha tese de doutorado, que foi a teoria da aparência, você mantém a natureza pública, você simplesmente gera uma falta administrativa disciplinar e tal, e dá a plenitude dos efeitos, fazendo uma prorrogação da fé do tabelião por força da incompetência territorial dele, né? Que é sempre uma incompetência mais leve e tal. Então, quando a gente vai dar incompetência ex acione loci, matéria, persone, sempre a incompetência ex acione loci é a mais fraca, né? Tanto que quando a gente discutia isso lá na figura do casamento, ainda quando era nulo, hein? Imagine que no Código de 16 o juiz de casamento incompetente gerava uma nulidade de casamento, né? O que pode gerar uma inexistência, dependendo da situação jurídica, ou uma falta administrativa, né? Como a gente vai falar. Eu não devo imputar aos particulares defeitos, vamos chamar assim, que são puramente deontológicos, vai? Então, eu tenho batido muito nessa tecla, entendeu? Eu jamais vou punir, porque se a pessoa não tem a obrigação de chegar lá e perguntar, mas o senhor é tabelião competente para vir aqui? Nem vamos imaginar uma ata notarial de uso capião lá, do provimento 65. Então, ele não é competente, não é a base territorial, mas ele foi lá e fez e tal, o registrador não viu. Não se ateve, vai para isso e acabou gerando o registro. Eu vou em algum momento desfazer isso, mas de jeito nenhum. Pode gerar uma falta administrativa para o registrador e para o tabelião. Os dois tinham dever jurídico de observância, mas eu não faria nem a conversão nem nada. E também não geraria nenhuma nulidade nesse exemplo. Não sei se o professor Marcos Claro quer falar, que está acostumado a fazer essas atas, mas, eventualmente, até a falta do registrador é mais tênue do que a do tabelião. Porque ele muitas vezes estava premido com outras coisas, nem pensou que o sujeito fosse procurar um tabelião fora da base territorial que vem estabelecida pelo provimento 65 do CNJ, né? Então, seria mais ou menos por aí, vai. É uma situação bem delicada e quando vocês, os que nos acompanham, forem tabeliães, você vai se deparar com esse tipo de solicitação. Obviamente, aqui no cartório, absolutamente vedado a prática de ato fora da nossa circunscrição territorial. Eu tive até mês passado um caso de ata de uso capião. Fui lá tirar as fotos, junto com o engenheiro, com o advogado, e tiramos as fotos lá da área rural. Era uma área rural de difícil acesso, a gente teve que até que um carro traçado, chegamos lá e tirei as fotos. Aí, a hora que o engenheiro fez o mapa, trouxe o mapa para eu conseguir na ata notarial, da uso capião, o engenheiro falou, mas uma parte fica no município vizinho. Na verdade, uma parte não, tudo fica no município vizinho. Eu falei, então, fomos lá tirar as fotos à toa, se quiser até mando as fotos para que o outro tabelião utilize lá, enfim, mas nesse caso, em específico, eu não pude praticar ata notarial porque o imóvel rural estava localizado bem na divisa entre Itapeva e Taquarivaí, bem então no interior de São Paulo. A Júlia perguntou, acho que a Júlia, lá da Bahia, minha aluna na mentoria da primeira fase, conversando, já tivemos a primeira reunião. Licença, antes de entrar em outro assunto, aproveitando esse assunto aí da ata notarial e da territorialidade, eu fiz na segunda-feira também uma ata notarial e que, no caso, tinham do CDP aqui, né, Centro de Detenção Provisória aqui de Santa Cruz, e no caso tinha um pedacinho do emissário, que é uma tubulação que por conta desse emissário não conseguiu abrir esse CDP, um pedacinho estava em outro território.
E aí a gente já tem, né, aquele entendimento que em continuidade a gente poderia fazer isso, mas eu sempre tomo, né, todas as cautelas. Então eu conversei ainda assim com a juíza corregedora e com o outro cartório, porque também caso ele quisesse fazer, né, e conversando com a parte, eu não acho interessante, porque aí sairia mais caro para a parte, já que a gente tem a questão da cobrança da primeira folha, enfim. Mas em continuidade a gente poderia lavrar, né, desde que não seja como se fosse um pedaço ali, só uma extensão, tudo bem. A gente até fala de foi lavrada em continuidade. Então, eu adoro tratar de exceções. Eu acho que é isso que os alunos ficam tão... Eles já falam, eu já procuro as coisas que a Fernanda cria nas exceções, porque eu gosto muito de justamente abordar isso, para a gente sair justamente do trivial. Desculpa aí interromper, pode ler a pergunta aí da aluna. Sim, sim, tem que ter essas cautelas também com as exceções, ata notarial em diligência também. É uma coisa interessante, você imagina começar a lavratura da ata ali, perseguindo um carro na capital, você entra em Osasco, na região metropolitana, é algo que a gente pode bolar um problema também. E aí, o tabelião deixa de averiguar o fato porque ele limitou a competência territorial dele ou cumpre o que foi requerido pela parte. Então, tem bastante discussão em termos de exceção mesmo. A Júlia, acho que é a Júlia lá da Bahia, ela é tabeliã lá na Bahia, e ela me perguntou se eu faço a leitura depois que eu lavro e selo a escritura. Não, pelo contrário, faço antes de lavrar e antes de selar a escritura. Por quê? Eventual erro, a pessoa percebe lá, mas o que acontece na nossa prática quando você está lendo e cumprindo as disposições do Código Civil a respeito da leitura? A pessoa está aqui, ó, no celular, não escuta a leitura, não presta atenção e o ato acaba, às vezes, passando batido. Então, a recomendação, e é assim mesmo, você faz a leitura, depois você sela, depois você lança no livro, exatamente para evitar ao máximo a possibilidade de um eventual erro de qualificação das pessoas. E ela trouxe o exemplo dela, estou muito feliz com a mentoria com a Júlia, tabeliando lá na Bahia. Eu fiz esse concurso da Bahia, foi um concurso interessante de se fazer, foi a CESP que organizou, foi bem legal de participar lá, e já tive umas 15 reuniões com os alunos na tutoria, na mentoria, ontem mesmo eu fiz 4, segunda-feira o pessoal já está com o cronograma na mão para iniciar os estudos, o ciclo aí mensal que eu proponho a eles. Aí o Pedro também, é comum a lavratura de testamento? Aqui em Itapeva a gente faz um por semana, não é algo recorrente, não é muito comum, não. Como o professor Vitor falou na quarta-feira, o pessoal tem medo de planejar o futuro, de planejar a morte, enfim. Só fica meio assim. Engraçado, é interessante, mas aqui em Santa Cruz tem bastante mesmo, é muito comum. Eu já fiz testamento e eu acho muito legal, acho que às vezes é aquela de um conversando com o outro e tudo, então eu fiz já de um advogado de 30 anos, e esse advogado, eu acho que ele incentiva todos os clientes a fazer, ele mesmo fala, olha, eu já fiz, e não é porque você vai lavrar o testamento, você vai morrer, né? Porque as pessoas têm essa... Veio o testamento, acabou. E é muito comum aqui. E eu já fiz também de senhores em asilos, e aí quando eles querem lavrar assim, agora, porque eles tiveram algum pressentimento, e aí eu falo, gente, fica tranquilo que não tem nada disso. Quando aparece... Desculpa, quando aparece aqui em Itapeva é assim também, geralmente vem uma pessoa, um senhor de idade, e ele fala, é o seguinte, eu estou chegando aí com as 2 testemunhas e quero lavrar o testamento. E aí é um ato privativo do tabelião ou do substituto do parágrafo 5º do artigo 20 da Lei 8935. Então, geralmente, quando acontece, eu mesmo cuido pessoalmente da lavratura dos testamentos, mas é assim mesmo como a Fernanda colocou. Eles já ligam e falam, estou chegando aí, quero lavrar agora. Eu falo, gente, vamos lá, só chegar que a gente faz na hora, sem problema nenhum. O Pedro perguntou se pode cair essa peça. Testamento pode, inclusive faz muito tempo que não se cobra aqui em São Paulo um testamento na segunda fase do grupo de notas. Plenamente possível que caia um testamento público. E é uma peça complicada de fazer. Você tem que ter o conhecimento prático para fazer o testamento. Não é fácil fazer, não. Difere totalmente de escritura e de ata notarial. Você tem que qualificar a pessoa segundo as próprias diretrizes que ela te fala, então é uma peça complicada de fazer. Se cair substituição fideicomissária, aí
Aí você está enrolado lá na hora da sua peça prática se você não treinar. Professora Fernanda, professor Marcos Claro, se quiser comentar um pouquinho da tutoria, né, como que funciona, porque muitos alunos mandaram mensagem para a gente perguntando exatamente como que funciona a tutoria, né, como que funciona a questão da organização dos estudos, como que os senhores conseguem auxiliar o aluno a deixar o estudo organizado, torná-lo mais efetivo. Então, se puder comentar um pouquinho de como é feita essa organização, acho que eles vão ficar felizes. Na primeira reunião, eu sempre gosto de... eu acho que os alunos saem muito motivados e dessa primeira reunião, desse primeiro contato que a gente tem, porque a gente mostra para eles, assim, exatamente o que tem que ser feito. Muitos alunos acabam ficando um pouco perdidos, ou então há muitos anos fazem ali a mesma coisa e às vezes não obtêm êxito, né? Então, esse direcionamento, esse acompanhamento, esse incentivo, e eu friso bastante que a questão da meta, da disciplina, eu acho fundamental. Principalmente agora, sem edital aberto, nesse cenário de tanta instabilidade. Então, você vê que você não está sozinho, que tem alguém para te acompanhar, para te incentivar, que você não tem prova, mas você tem simulado no final do mês, e os alunos ficam nervosíssimos com o simulado da plataforma. Eles ficam assim, olha, eu não vou fazer hoje, porque hoje eu não estou me sentindo bem, eu tenho que estar preparada emocionalmente para o simulado. Então, esse simulado para eles realmente a prova que não tem nesse período, mas o simulado supre essa ausência de prova. E depois que o aluno obtém ali a nota do simulado, eu tive um aluno que dobrou a pontuação dele, fez o simulado ontem, eu fiz a reunião com ele ontem mesmo, e ele falou, eu não estou acreditando que em um mês eu consegui dobrar essa nota, foi muito... Ele falou, eu achei que eu não fosse conseguir, eu já ia te falar na nossa próxima reunião que eu ia precisar diminuir aí o ritmo de estudo, porque eu achei pesado o cronograma que você me passou e tudo, e aí eu falei, e agora, quer diminuir? Ele falou, não, pode aumentar, aumenta a carga que eu vou dar conta, eu estou me sentindo mais próximo do concurso. Então, é mesmo essa organização do que estudar, como estudar, quantas horas estudar. Então, eu converso com o aluno, quanto tempo ele precisa para aquilo, a questão de cumprir as metas, domingo, 21 horas, todos os alunos têm um compromisso comigo de me enviar metas cumpridas, e tem sido muito legal, a gente está tendo um resultado muito bom. Bom, da minha parte, com relação à tutoria, eu converso muito com a professora Fernanda, já com mais experiência nesse curso da VFK, e exatamente nesse sentido, a gente, né, você vai fazer um simulado na plataforma, absolutamente despreparado, e a partir desse simulado eu vou ter a exata compreensão de como está o seu desempenho atual, e a gente vai passar a planejar os seus estudos de acordo com aquele desempenho. Então, a gente faz o quê? Passa experiência, né, para que você encurte atalhos. Eu e a professora Fernanda, a gente já apanhou fazendo isso errado, então não faça isso. Você tem que aprender a estudar. Até falei na aula passada, vai estudar ICMS para concurso de cartório. Não cai ICMS, cai TCMD, cai IPTU, ITR, ITBI. Pode cair ICMS? Pode. O ICMS é de competência dos estados, da federação. Vai cair isso, algo muito simples, trivial. Então, direcionar o estudo para o que é mais visado e, a partir desse planejamento, traçar o seu cronograma. Então, quem já teve reunião comigo, na segunda-feira, vai receber o plano de estudos nos próximos 30 dias. E, claro, sempre com a exigência da disciplina e seguir o que é proposto no cronograma. Então, a partir do estado, por exemplo, eu estou com alunos de Minas, de São Paulo, uns que estão visando o Mato Grosso do Sul e outros Santa Catarina, que são os próximos concursos. A partir disso, o que eu faço? Eu abro o edital, eu vejo a quantidade de questões que vai cair, eu busco provas anteriores daquela banca examinadora, exatamente para saber o que vai ser cobrado, a quantidade de questões que vai ser cobrada com relação àquela disciplina e distribuir o seu tempo de acordo com o que vai ser cobrado de você. E aí vem os simulados
da VFK na plataforma, importantíssimos, são a realidade do que vai ser cobrado na prova. Então, todo dia você vai acordar, você vai saber o que você precisa estudar e a quantidade de tempo que você precisa dedicar para aquele determinado assunto, sempre também relacionando a disciplina. Não adianta. Tem que ter também esse lado do aluno, a exata compreensão e consciência de que sem disciplina, concurso público não é o mais inteligente, não se engane, é o mais disciplinado. Por exemplo, tem um amigo, no 5º ano ele passou para delegado de polícia no Paraná. Eu não era tão disciplinado quanto ele, então demorei um pouquinho mais, um ano e meio que eu passei depois que eu terminei a faculdade, assumi no 9º concurso. Só que ele era muito mais disciplinado do que eu. Eu sou mais inteligente que ele é mais inteligente do que eu, não sei. O que resultou no resultado dele, eu gosto de dar esses exemplos, foi a disciplina que ele teve já no 5º ano de saber qual era a determinação dele e se dedicar todos os dias. Então, a gente vai passando exemplos, experiências, planeja o estudo de acordo com o estado que você pretender, sem problema nenhum, e traça estratégias a respeito do que você vai precisar estudar todo santo dia. E também um complemento, né, para muitos que estão aqui a gente já reconhece pelo nome, que já adquiriram o curso essa semana, a gente está em contato direto com os alunos, então a gente acaba reconhecendo os rostos também. Quem adquiriu até hoje, e vai adquirir até o final do dia, vai ganhar também, o professor Marcos estava falando da importância dos simulados, né, vai ganhar o curso de simulados, então são 10 simulados, com 100 questões cada. Então, aí são 1000 questões para a gente ter como base para conseguir também orientar melhor os alunos. Então, vai ser realmente muito interessante para quem fizer esses simulados. E o próprio curso em si, de matérias gerais, já tem 8 simulados inclusos. Esses 10 simulados são extras para quem se inscrever essa semana. E assim, o professor Vitor e a professora Fernanda prometeram, não é um simulado, é um super simulado, que a gente vai testar realmente se os alunos estão preparados. Então, eles vão preparar um simulado assim, com tudo que tem de mais recente, com temas assim, bem puxados, para puxar os alunos realmente, para chegarem na hora da prova e falarem realmente, nossa, isso aqui tá fácil, depois que eu fiz o simulado da VFK, isso aqui tá muito fácil. Então, essa é a ideia. E na última reunião, até a professora Fernanda comentou, né, que o interessante da tutoria e também dos simulados que a gente oferece é realmente o aluno simular o dia da prova. Então, o que a gente quer é que o aluno chegue no dia da prova e sinta realmente que é mais um simulado. E não sinta aquela pressão de que, nossa, agora eu não sei o que eu faço, eu não sei como fazer, eu não sei como dividir meu tempo, eu não sei como me organizar, eu recebi a prova, o que eu faço primeiro, eu não sei essa questão, e aí as pessoas acabam se desesperando e isso atrapalha demais. Então, assim, a gente, com mais de 20 anos, né, que a VFK tem, a gente foi desenvolvendo esse método que tem ajudado nossos alunos a alcançarem, a gente fala que não é nem aprovação, né, são as primeiras colocações. Então, realmente, essa questão de fazer os simulados é muito importante, porque os alunos chegam no dia da prova e sentem que é realmente mais uma prova. Porque eles já estão acostumados com o ritmo, já estão acostumados a encontrar desafios ao longo da prova e superá-los. E assim, a gente sabe, quem começa a testar, né, e a fazer provas, a gente começa realmente a perceber que às vezes, né, a gente não sabe aquela questão, mas sempre tem um jeitinho, né, de ir eliminando as respostas que estão mais erradas, e aí diminuir a chance de erro. Então, assim, aqui a VFK, né, a gente quer dar todo esse suporte para os alunos para realmente não só aprová-los, como muito bem aprová-los. E é esse o nosso objetivo, e quem estiver com a gente, quem já está com a gente, sabe a importância que a gente dá não só para o aluno, né, mas para a satisfação do aluno, isso é o mais importante para a gente. Então, assim, a gente até fala, se está com algum problema, não está satisfeito com alguma coisa, entre em contato com a gente, que a gente resolve, se não é na hora, depois, assim, de um tempinho. Eu falei na última aula, a professora Fernanda falou que os alunos estavam com dificuldade no simulado, de identificar o erro, e a gente falou, não, professora Fernanda, pode deixar, vamos preparar um curso, assim, bem específico para ajudar os alunos. Então, a dúvida, né, os problemas de algum aluno acabam realmente ajudando a gente
a organizar e a melhorar o curso. Então, não é que a gente fica triste quando um aluno chama, olha, acho que poderia ser feito isso, poderia ser feito aquilo, a gente fica feliz, porque dessa forma a gente consegue ajudar cada vez mais os alunos, e é esse o nosso objetivo. A gente quer receber no 12º aqui de São Paulo, que se Deus quiser, a pandemia vai passar logo, a gente vai ter esse 12º com muitas oportunidades, a gente quer receber mensagem ali, fui aprovado, estou entre os 10, estou entre os 20, e eu tenho certeza que isso vai acontecer. Tem algumas perguntas. Acho que perguntaram, o Ricardo perguntou quem está expondo, eu não sei se ele está se referindo a mim, meu nome é Ana Carolina, eu trabalho aqui na VFK, ao lado do professor Vitor, ao lado do professor Marcos Claro, professora Fernanda, a Natália também, a gente trabalha na coordenação aqui do curso, a gente está sempre nos grupos, então qualquer problema, qualquer necessidade, podem entrar sempre em contato com a gente, como eu falei, né, a gente aqui na VFK, o pré-requisito para entrar é não dormir, então não tem dia, não tem hora, podem mandar mensagem que a gente está sempre à disposição para ajudar. Nossa, inclusive, hoje, 4h35, a coordenação me passou um aluno que tinha assinado a mentoria, 4h35 da manhã. Eu acordei 6h30, falei, bom dia, já vou entrar em contato aqui com ele. Mas você não dorme, não é possível, 4h35. A gente já acorda atrasado, né? Então, você já eu digo que a gente nem acorda mais, né, professor? Porque não tem dormir, então não dá para acordar, então já fica no mesmo ritmo. E reforçando, pessoal, e aí eu gosto muito de falar da minha trajetória quando o pessoal assina a tutoria, quando eu me coloquei em situação de prova, eu procurei resolver questões, meu desempenho saltou, foi muito, muito maior mesmo. Então, acreditem nisso, em se colocar em situação de prova, que é importantíssimo. E aí, os simulados vão muito bem nesse sentido, porque são bem parecidos mesmo com o que vai ser cobrado de vocês nas provas preambulares. O que adianta você ter toda a experiência, o conhecimento já de direito civil bom, se você fica na rede da primeira fase? Eu costumo falar para os alunos, a gente tem que criar uma faca para você cortar essa rede para que você vá à segunda fase e consiga alcançar os seus sonhos. E eu acho que o principal também é o aluno acreditar na aprovação. E não é acreditar assim, porque eu sou otimista e não faço nada para isso, mas eu acredito que eu vou ser aprovado. Que isso, obviamente, não funciona. Mas, assim, quando o aluno acredita que aquele ali é um caminho que vai fazer ele alcançar a aprovação da forma que ele pretende, na colocação que ele pretende, então a gente consegue trabalhar muito melhor e estudar muito mais feliz. Então, eu acho que muitas vezes o aluno não se dedica porque fica muito cheio de si. E se eu não passar? E é isso que os alunos perdem à medida que eles vão realizando o simulado, porque eles começam a ver a aprovação. Então, assim, eu tive um aluno que ele começou falando, olha, eu nem sei se eu vou querer prestar o concurso, porque eu não me sinto preparado, mas de qualquer forma eu queria me sentir melhor na atividade, porque ele trabalha no cartório e tudo. Depois que ele fez o simulado, ele se sentiu no jogo. Aí ele falou, como é que eu faço para fazer o grupo de elite? Porque agora eu já estou pensando, eu quero tal cartório. E aí a pessoa já entra, ela já começa a... Então é isso que eu acho mais legal do simulado, é a pessoa começar a visualizar que ela é capaz, e que aquele esforço ele é recompensado no momento que ele realiza o simulado e vai bem. E assim, eu diria que 99,9% dos alunos têm um aumento significativo. Né? E os que não têm essa melhora é porque eles ficaram no caminho, eles não chegaram nem a fazer o simulado, porque realmente eles se perderam aí no caminho, não receberam nem a sequência do cronograma, e aí a gente tem dois tipos de aluno, o que é aprovado e o que desiste. Não tem o que não passa, né? Não existe essa terceira classe de alunos. Então, realmente, é certo, de acordo com o seu estudo, a aprovação no concurso, ela começa agora, na preparação, não é no dia que você vai lá fazer prova. Não existe milagre, né? Ainda mais num concurso tão difícil como o concurso de cartório, né? Principalmente se a gente estiver diante aí do concurso de São Paulo, que é um concurso ainda mais complexo. Então, o aluno tem que ter essa tranquilidade de que se ele fizer tudo que ele está disposto aí no momento que ele contrata o curso, é assistir às aulas, cumprir as disciplinas aí da tutoria, realizar os simulados, a aprovação é só uma consequência de todo esse estudo. E é exatamente a última... Desculpa.
Imagina, professor, por favor. É exatamente como a Fernanda disse, a última pergunta que eu faço na reunião. Aí, tento olhar no olho da pessoa pela câmera e falo, você vai cumprir o que eu propus, vai acreditar no método, eu te garanto, foi o que eu fiz. Eu falo para a pessoa, foi o que eu fiz, eu estou te ensinando como eu estudei. Se você acreditar, não tenha dúvidas de que o resultado vai vir. Eu encerro a reunião dessa forma, da primeira reunião, quando troca experiência, pergunta, a gente acaba conhecendo muito os alunos, gosto demais também dessa parte, é importante, e a VFK vem nesse sentido, eu lembro, né, toda vez eu falo isso, a Ana e a Natália, eu comprei o Vadimeco antes da segunda fase do 11º concurso, da YK, e elas muito gentilmente me entregaram o Vadimeco antes até do prazo de entrega, peguei na sede da VFK em São Paulo, esse lado humano também que é importante na aprovação. Até assim, tem uma pergunta aqui do Márcio, perguntando se quem vai começar a estudar agora pelo curso VFK consegue ser competitivo no 12º concurso de cartório, né, de São Paulo. Aí a pergunta que a gente tem que se fazer é quantas pessoas, porque a gente sabe que tem muitas pessoas estudando, tem muitas pessoas que querem passar no concurso, mas quantas pessoas realmente sabem como fazer isso? E aqui na VFK, na verdade, o que a gente vai fazer é te mostrar como alcançar essa aprovação. E como a gente diz, não só aprovação, né? Uma boa aprovação. Então, assim, a gente garante realmente, principalmente quem fizer a tutoria, que vai ter todo o suporte da professora Fernanda, do professor Marcos Claro, da coordenação, para realmente organizar esses estudos e passar a experiência que os professores já têm, por já ter sido aprovado, e para passar tudo que eles fizeram e que funcionou, os senhores vão ter acesso. Então, assim, quem realmente se dedicar, quem realmente seguir à risca tudo que a gente fala, vai ter, sim, uma chance, mesmo que comece hoje, agora, vai ter uma chance, sim, não só uma chance, como vai conseguir ser aprovado, a gente tem certeza disso. A gente tem muita confiança no nosso produto, assim, muita confiança mesmo, a gente ama a VFK, a gente ama o que a gente faz, porque a gente realmente sente que os alunos ficam satisfeitos, os alunos são aprovados, a gente vê o resultado, tanto que, como eu comentei na última reunião, no 11º concurso de São Paulo, dos 20 primeiros colocados no grupo 2, 15 eram alunos da VFK. Então, assim, acho que os resultados falam mais, né, do que qualquer coisa que eu ficar falando aqui, então, realmente, a gente consegue mostrar esses resultados na prática. Então, assim, se começar hoje a estudar, só que não é, vamos ver, vamos organizar, não. Se começar hoje a estudar, vai dar certo, e o momento é hoje, o momento é agora, comecem a se preparar, é pandemia, vai demorar, a gente não sabe, ninguém sabe como vai ser, pode ser que daqui até o final do ano saia o edital, e aí no começo do ano que vem comece uma prova atrás da outra. E a hora que sair o edital, não vai dar tempo para ver tudo, até porque aqui perguntaram também do grupo de elite. O grupo de elite é o nosso curso para a segunda fase, é um curso assim totalmente personalizado, é realmente muito bacana, dividido por grupos, então tem o grupo de redação, grupo de RI, grupo de notas, também tem a opção de protesto, grupo de RCPN, então é um grupo bem focado para quem quer realmente pegar uma serventia maravilhosa, e os alunos têm gostado muito. E aí o aluno que começar a estudar com a gente vai perceber que não dá nem para estudar só para a primeira fase. Então, assim, vai ter que também começar a estudar para a segunda fase, e os tutores, eles vão dar também toda essa orientação de como conciliar esses estudos, porque eles ajudam na organização do estudo do aluno. E ninguém melhor do que quem já passou, e passou muito bem no concurso, para explicar como fazer isso, né? Então, essa é a ideia da VFK, e o que precisar, a gente está sempre à disposição para oferecer sempre o melhor. O professor Marcos Claro, a professora Fernanda, a gente se fala 24 horas por dia, então a gente está bem alinhado, a gente enxerga as necessidades dos alunos e tenta sempre melhorar. Por isso, falem, quando não estiver gostando de alguma coisa, falem, a gente quer escutar mesmo. E a gente vai sempre fazer o que for necessário para oferecer o melhor para os alunos e garantir a aprovação de todos no concurso. Só que aí também é um compromisso do aluno, né? É nosso e do aluno. Quem se dedicar, quem fizer, vai ser aprovado, vai conquistar seu sonho, e a gente vai comemorar todo mundo junto. Pessoal, desculpa, só antes de encerrar, para não ser deselegante com os que nos acompanham, umas perguntas do Pedro. Em caso de uso capião extrajudicial, como se comprovará a posse? Depende do uso capião. For uso capião especial urbano, você tem que seguir lá os elementos de posse.
se exigir contrato anterior, contrato particular também, ou se não, por exemplo, o IPTU devidamente pago, o cadastro da prefeitura em nome do requerente da usucapião já supriria o requisito de posse. Você, como tabelião, tem que pensar a usucapião a partir da sua especialidade. E a Juliana, qual o ritual legal para a divisão de um imóvel que pertence a duas pessoas? De maneira administrativa, escritura pública de extinção de condomínio, você divide os imóveis, e aí pode ter torna, que pode ser remunerado ou não, ou permuta de áreas, a depender do que aconteça. É uma escritura que dá bastante trabalho. São essas mesmo. E aí, lembrando, pessoal, quem assume também a tutoria tem acesso aos professores 24 horas. A gente trabalha igual o Jack Bauer, respondendo as perguntas via WhatsApp. Todos esses tipos de dúvidas aí, a gente vai, claro, às vezes precisa pesquisar, mas sempre dando suporte quando surgem as dúvidas. Até agora, né, a gente vai abrir a oportunidade, se alguém quiser tirar alguma dúvida, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma frustração, algo que a gente possa ajudar. Então, assim, esse é o momento, aproveitem. Acho que a gente foi claro, então, né? Se ninguém tem dúvida, acho que a gente foi bem claro. Mas se alguém quiser, pode mandar no WhatsApp para o atendimento aqui, o meu e o da Ana, a gente está lá no grupo também. Também tem a Suzana e a Jéssica, que sempre atendem com a maior prontidão possível. Então, podem ficar à vontade para o que vocês precisarem perguntar. Então, acho que é isso. Professor Vitor, quer falar alguma coisa? Não, eu encerraria dizendo exatamente isso, que com o propósito e com essa, que a gente chama de coinonia, que é essa união de esforço e tal, os resultados se potencializam demais. Aí passa para os queridos professores também. E é também, assim, uma última colocação que o professor Vitor sempre fala, e quem acompanha as aulas que ele tem dado ao vivo no YouTube, sabe disso, que ele sempre fala que a gente tem que estar feliz. Então, assim, a gente quer ver os alunos felizes, e se os alunos estiverem felizes, eles vão sim alcançar a aprovação, porque é um processo, né? A gente sabe que tem dificuldades, tem barreiras, existem obstáculos, mas quem estiver feliz e quem estiver com a gente vai conseguir a aprovação, vai chegar lá, e como eu falei, depois a gente comemora todo mundo junto, e vai ser muito, muito gostoso. A felicidade não é lá na frente, só na prova. A felicidade é no caminho inteiro dos estudos. Não pode desanimar, não, apesar de ter aqueles dias que a gente pensa, ai, tá difícil, ai, não estou conseguindo cumprir a meta de hoje, mas tem que continuar animado, não pode desistir, como a professora Fernanda bem falou, não pode desistir, tem que continuar, tem que lutar, e sempre com alegria, como diz o professor Vitor. E até, assim, só mais uma colocação, né, não sei se todos estavam na aula passada, mas a gente comentou que teve um dia que eu e a professora Fernanda, a gente conversou e os alunos estavam desesperados, pelo amor de Deus, não estou conseguindo acompanhar, quero desistir. A gente até fala que no grupo de elite tem alunos que já chamam de tropa de elite, né? Que pede para sair mesmo. Só que quem não pede para sair e continua com a gente, sabe que depois parece que está ali brincando, consegue fazer tudo, e vai chegar na hora da prova e a gente garante que vai olhar aquele problema e falar, tá, mas cadê o problema? Tá tão fácil, não é possível que seja esse aqui o problema da prova. Deve ter alguma coisa errada. Mas a gente garante que a gente... Desculpa interromper, mas na véspera da prova a gente vai ter que ter toda essa preparação. Gente, não é para procurar mais problema, era só aqui no curso que era assim. Na prova você não precisa ficar procurando problema onde não tem, né? Porque a gente às vezes dá aquela problematizada mesmo, e às vezes o pessoal fala, mas vai vir esse tanto de problema numa peça só? Eu falo, gente, mas a gente tem um limite aí de peças, então tem que concentrar os problemas numa só. Então, e dá esse desespero inicial que acaba transmitindo, às vezes, um pouco para a gente. O aluno acha que... muito aluno me pergunta, e me perguntou também pelo Instagram, pelas redes sociais, me pergunta assim, mas está na hora de eu começar? Gente, sempre, quanto antes, melhor. Seja para a primeira fase, para o grupo de elite. Eu te garanto que você nunca vai estar preparado para o grupo de elite. Se você fizer agora, ou se você fizer daqui a 6 meses, o desespero vai ser o mesmo. Então, passa por esse desespero logo e a gente vai... Vocês vão ver que é só num primeiro momento e depois isso tudo vai se acalmando e tem sido muito legal, tem sido muito gratificante. Os alunos estão muito felizes e, consequentemente, a gente também. É exatamente isso. A gente fica feliz com a felicidade dos alunos.
E a gente fala que é igual correr, né? Então, aqueles 5 minutos, quem não desiste, corre 15 quilômetros depois. Então, é ultrapassar essa primeira barreira que todo mundo enfrenta, não é só... Porque o aluno tem a mania de achar que, nossa, a dificuldade é só dele. Não, todo mundo tem essa dificuldade e a gente vai ajudar todos os alunos a transpor essas dificuldades. Por isso que a gente falou que tem uma união, por isso que a gente chamou isso aqui de coinonia. Tem uma frase que eu gosto muito dela, que a felicidade não é só um sentimento, ela é um princípio. E a grande vantagem de ser um princípio, na verdade, é que o princípio tem a característica de ser inflexível, né? Então, quando é um sentimento, alterna demais. Tá? Quando é um princípio, realmente, que a pessoa se coloca, ela consegue, como a gente fala, exalar isso. Porque a gente acaba, mesmo estando fechado, o estudo ele exige muita concentração e exige, às vezes, muita dedicação, e isso consome e tal. E aí, realmente, vem esse grupo nosso aqui, que chamou de família VFK, é uma família mesmo, e essa união, por isso não é à toa. Veja, quando está lá no Novo Testamento e tal, você veja, a frase de Jesus é muito forte, né? Ele fala, quando 2 ou mais estiverem reunidos, eu vou estar também. Ele não falou quando você estiver sozinho lá reunido, 2 ou mais. E essa frase é muito importante, porque com 2 ou mais, começa a ter essa ideia da koinonia, da comunhão e tal. Então, é o que o apóstolo Paulo fala lá, um apoia o outro, um levanta o outro, um ajuda o outro. E essa ideia exatamente da mentoria, essa ideia de ter esse grupo, essa ideia de expor isso, essa ideia, eventualmente, de pedir para ter um vídeo para falar isso, principalmente nesse momento que a gente não só se fecha muito por força da própria pandemia, mas também por coisa do estudo. Então, na verdade, isso vem a casar aí. E veja, aquilo que eu até falei nas aulas de manhã, acredito assim, piamente nisso aí. Que, infelizmente, a mídia social ela cria uma mentira, às vezes. O cara põe uma coisa lá e ele não é nada aquilo lá, é uma casca só. E é outra coisa que eu vejo que, às vezes, a minha leiturinha lá de manhã, ou mesmo o evangelho, que eu acredito muito nele, faz, né, de você tentar ser de verdade, entendeu? Ou seja, que foi talvez a coisa mais linda que Jesus conseguiu fazer, falar aquilo que ele vivia, que é talvez a maior necessidade que a gente tem hoje, no século XXI, é muito falador, que você vai ver depois que, nossa, não é nada aquilo lá. Então, é outra coisa que realmente... Então, quando você fala feliz, é feliz mesmo, você vai lá ver. Vocês já imaginaram? Eu, por exemplo, tenho 2 filhos que me acompanham direto. Eles falam, pai, isso é uma mentira, né? Na vida real, você é um puta de uma fraude, né? Porque moleque de 17 anos te fala na cara, numa boa isso aí. E não, a gente quer ser feliz ali, feliz aqui e transparecer de verdade. Fazer ser uma coisa de verdade, né? E transparecer para vocês e o de vocês também. E isso vai gerando uma mais-valia. Quando chega na hora da prova, putz, você sente essa mais-valia no resultado. Não é uma brincadeira, isso é sério pra caramba, viu? Então, eu deixo essa mensagem, acredito muito, muito nela, viu? Até o Tiago perguntou se o professor Vitor está feliz. Não sei se ele já respondeu aqui a pergunta. Às vezes eu fico aqui mais assim, concentrado, prestando atenção, mas elas veem que eu fico fazendo brincadeira com elas aqui o tempo inteiro, viu? E ele se anima, ele começa a falar assim mais alto. Não, mas o professor Vitor é isso aqui, né, que os senhores estão vendo, é essa energia, essa alegria, e o que a gente quer mesmo é passar essa energia para os senhores, como muitos já falam, né, do Mestre Gaia, é uma bola, essa energia. Então, até ele falou que há anos o senhor é assim, e olha, é 3 da manhã, 8 horas da noite, meia-noite, ele é assim, a gente se fala 24 horas por dia, ele não muda, ele é sempre assim, então assim, a gente quer realmente deixá-los com essa energia também, a gente quer que vocês estejam felizes, a gente quer que vocês estejam realizados, que sintam realmente essa firmeza, né, na hora de fazer o simulado, na hora de estudar, a gente quer essa confiança dos alunos, que a professora Fernanda falou que é muito importante, confiem em vocês e confiem na gente também, que o que a gente, assim, puder fazer para ajudar, a gente vai fazer, podem ter certeza disso, eu garanto aqui, pode me chamar no WhatsApp, eu garanto, a gente vai fazer o que a gente puder para ajudar. Com certeza. Tá bom? Então, professor Marcos, professora Fernanda... Agradeço mais uma vez o convite da VFK, todos que nos acompanharam também, e mais uma vez ressaltar, poder contribuir da melhor forma possível com o sonho de todos vocês.
Até mais, até a próxima. Aguardo, então, todos vocês, né? Já temos aí muitos alunos, muitos nomes também. Eu já tenho aí reunião marcada, mas eu ainda não conheço pessoalmente. Já aproveito e dou o recado dos alunos que eu já fiz a reunião. Aproveitem bastante esse final de semana, né? Porque esse é o último das suas vidas. Muito. Isso aí vai ser assim, a maior férias que vocês vão ter assim, antes do concurso. Então, aproveitem bastante. Sextou, né? Porque segunda-feira tem meta. Então é isso, queridos. Fico feliz. Realmente foi uma alegria ter te escrito. É possível ir para o 12º? Lógico que é. Imagine, nem edital. Se você fizer a coisa assim, vai brilhar lá e tal. Né? Que nem eu falei, já abriu aqueles dois cartórios lá em Campinas, o registro de imóveis de Hortolândia, todo mundo de cartório novo aí, que nunca teve titular. Tem que mais focar e acreditar nisso. E todo dia, uma coisa que eu acho legal também é introjetar isso. É aquele lá. O cara vai pondo isso na cabeça e tal. Ele vai transformando aquilo lá, assim, numa realidade vívida. Acredito nisso, assim, muito, muito mesmo, queridos. Então é isso. Estamos juntos. Fiquem com Deus, viu? Fiquem com Deus. Qualquer coisa a gente está à disposição.